Olá, meu nome é Luana Dias e está começando mais um Versar. Então, a obra que escolhemos falar hoje é As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do pastor Emílio Garófalo Neto. O escritor Emílio Garófalo, ele também é pastor na Igreja Presbiteriana em Brasília, e ele também é professor no Seminário Presbiteriano em Brasília e também é professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Essa obra ela foi publicada em 2018 pela editora Monergismo. Ela tem por volta de 170 páginas. Ela é dividida em 6 capítulos. A ideia dessa obra aqui veio a partir de pregações do pastor Emílio Garófalo, que ele fez voltada para a história de Ruth. Só que ele não queria, segundo as palavras dele mesmo, ele não queria trazer simplesmente a sua pregação transcrita, né? Aquilo que ele falava, ele escrevia. Não, ele queria trazer a ideia que ele tinha nas exposições, mas no gênero livro. Trazer para uma leitura fluida aquilo que na fala já era fluido. Então, como eu falei, essa obra ela é dividida em 6 capítulos, e o primeiro capítulo fala a respeito das escolhas e das tragédias que ocorreram na história de Ruth. A escolha a qual ele faz alusão é a escolha de Noemi e do seu marido de saírem da sua terra, do povo de Deus que eles estavam, e irem para uma terra estrangeira, povo gentil, que foi Moabe. Eles tomaram essa escolha a partir da fome que estava acontecendo na terra deles. E eles resolveram não confiar no Senhor. E eles resolveram sair da terra deles para uma terra que, a seu ver, estava frutífera, estava apta para receber pessoas. Mas o escritor, né, Emílio Garófalo, ele já fala a partir daí, da falta de confiança que eles tiveram no Senhor. A terra que eles estavam era Belém. E ele já traz a nossa reflexão, aquilo que nós estamos fazendo quando entramos em situações limites. Quando estamos com falta de recursos, quando, não sei, o nosso coração está preocupado por alguma situação específica. O que nós fazemos a partir disso? Nós resolvemos confiar no Senhor, ou nós queremos resolver as situações com as nossas próprias mãos, como fez Noemi e seu marido. Às vezes a gente quer sair do lugar onde estamos e ir para outros lugares, seja se mudar de cidade, seja se mudar de igreja até, porque nós não concordamos com determinadas atitudes, determinados acontecimentos, mas a gente aprende que quando nós permanecemos, quando nós estamos e ficamos no lugar onde estamos, a nossa própria personalidade, aquilo que nós não gostamos, acaba que se faz tratável pelo Senhor. Coisas mudam na gente mesmo que precisam ser mudadas e que o Senhor quer cuidar de nós, quer tratar em nós, para que sejamos mais a semelhança de Jesus Cristo. E quando nós simplesmente nos mudamos, saímos do lugar, do ambiente que nos incomoda, a gente não se permite ser tratado. A gente simplesmente abre mão de continuar, de permanecer, de ser trabalhado, de ser moldado, para viver de forma mais simples, mais superficial. No segundo capítulo, ele dá continuidade à história, com o título Retorno e Amargura. Quando eles se mudam para Moabe, o marido de Noemi morre, e o marido de Ruth também falece, que é filho de Noemi, e o outro filho também falece. Então, Noemi ela se torna amargurada por tudo que aconteceu, que está acontecendo na vida dela. Ela acaba que esquece que o Senhor continua cuidando da vida dela, independente da situação, independente das suas escolhas. E ele abre um parêntese a respeito da volta para casa, de que o Senhor sempre está de braços abertos para aqueles que são seus voltarem para Ele. E da mesma forma que Ele recebe aqueles que são seus, como o exemplo de Noemi, que saiu da parte do Senhor e foi para um povo distante, Ele também recebe aqueles que não o conhecem ainda, como foi com Ruth.
Ruth era uma pessoa que já era moabita, tinha casado com o filho de Noemi, já na terra de Moabe, e ela não conhecia a respeito do Senhor. Mas ela tomou a decisão de seguir Noemi e voltar para a terra de Noemi, para Belém, e servir ao Deus de Noemi, que era o Senhor, nosso Deus. Então o Senhor não só recebe aqueles que são seus, aqueles que saíram de casa, mas aqueles que também nunca entraram, aqueles que não o conhecem. Ele está de braços abertos para receber qualquer um que se disponibilizar, que se dispor a buscar e a estar na presença dele. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que no início de todos os capítulos, o escritor ele traz trechos da obra Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ele faz alusão a ela porque, segundo ele ouviu um comentário de uma pessoa falando a respeito dessa obra, de quanto a história era bela, era atrativa e era linda por ser um romance Mas ele fala que mais bela ainda do que essa história é a história de Ruth e Boaz, porque é uma história de reconciliação, é uma história de volta para casa, é uma história na qual o Senhor Deus mostra o seu cuidado para com o seu povo. E que não só homem e mulher, mas igreja e o Cordeiro de Deus. Essa sim é a mais bela história de amor que podemos ter. A partir disso, nós vamos para o terceiro capítulo, que fala a respeito da soberania e da responsabilidade. Ele começa a falar a respeito da responsabilidade humana, que assim que Ruth e Noemi chegam na terra de Belém, ela já necessita procurar comida, procurar sustento, porque não tinha mais homem na família delas e elas precisavam comer. Então Ruth sai da casa dela, porque Noemi não tem condições, ela já é de idade avançada, e ela vai atrás do seu alimento, do alimento para ela e para Noemi. Na verdade, não só a partir disso, mas antes mesmo o Senhor já estava à frente de todas as coisas, nós sabemos. Mas Ruth percebe a ação do Senhor a partir do momento em que ela vai à procura do seu sustento. A partir do momento em que ela percebe a sua necessidade e sai do seu lugar de conforto, entre aspas, e vai à procura do seu sustento, vai à procura do seu alimento. E a partir daí o Senhor vai mostrando a ela que Ele está à frente. A partir da vida de Boaz e também a partir do lugar onde ela vai. Porque quando ela vai em direção ao seu sustento, à procura de sustento, ela já chega na terra específica que ela precisa estar, que o Senhor já escolheu para que ela estivesse. Não só isso, mas ele fala também a respeito de pessoas-chave, que foi Boaz na vida de Ruth. Boaz, que era da família de Noemi, que era o próximo resgatador, foi a pessoa que o Senhor Deus levantou para resgatar Ruth e Noemi. E o interessante também que ele levanta no livro é que Boaz mostrou para Ruth o mesmo amor que Ruth mostrou para Noemi, que é o de abrir mão de si, abrir mão dos seus desejos, abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu próprio nome para cuidar de outra pessoa, para estar com outra pessoa. E a partir daí, Noemi também percebe o direcionamento do Senhor. Quando Ruth chega para ela e conta tudo que Boaz fez com ela consegue abrir os olhos e enxergar. Agora eu consigo ver que Deus está à frente. O Senhor está levantando um resgatador. Então vai, Ruth, e faz tudo que eu estou mandando para você fazer. Ruth vai e obedece a Noemi. No capítulo 4, ele fala a respeito de descanso e proteção. Da mesma forma que Boaz foi uma forma de descanso para Ruth, porque ela estava necessitada de suprimentos, de ter cuidado, porque ela estava tendo cuidado para com Noemi, mas Ruth também precisava desse cuidado, precisava dessa proteção. E Boaz foi essa proteção para Ruth e também para Noemi. Mas da mesma forma que Boaz foi para com Ruth, o Senhor é para conosco. Nós necessitamos de proteção e nós necessitamos de descanso. A gente não tem o controle de todas as coisas, a gente não tem o conhecimento do que acontecerá. Então a nossa vida, a gente sempre coloca... Então a nossa vida, ela está desprotegida a partir do momento
em que nós não temos conhecimento do Senhor. Mas quando nós sabemos quem Deus é, quando nós sabemos quem Jesus foi e quem Jesus é na nossa vida, nós sabemos que nós temos descanso e que nós temos proteção. Na verdade, que nós ainda teremos um descanso pleno no Senhor, né? No dia que Jesus vier nos buscar, vier buscar a sua igreja. No capítulo 5, ele fala a respeito do resgate e da notoriedade. Porque antes de Boaz ser o resgatador, existia um outro homem na família que poderia ser resgatador. Então Boaz vai até ele e pergunta: você quer resgatar Ruth? Ele fala que queria, só que ele fala: então, se você resgatar, você vai precisar pegar o nome do marido dela e dar prosseguimento ao nome da família dele. Então, o primeiro resgatador não quis, não aceitou, porque o nome dele sumiria. O nome dele não seria mais conhecido, e sim o do marido de Ruth. Só que o Senhor fala que a notoriedade está naqueles que não querem ser notados. Porque Boaz, ele não ligava para o nome dele, para ser reconhecido. Ele queria fazer a vontade do Senhor. Ele tinha o direcionamento do Senhor e queria fazer conforme isso, conforme o amor que Deus colocou no coração dele para com Ruth. E a partir disso, o nome de Boaz foi conhecido, porque Boaz está na descendência de Jesus, na descendência de Davi. Ele faz parte da linhagem de Jesus Cristo, sendo filho de Raabe, a prostituta que acolheu os espiãs. O Senhor fala que aquele que quiser encontrar a vida terá que perdê-la, e quem quiser perder por amor de Jesus, por amor de Deus, a encontrará. Então, o desejo do nosso coração não tem que ser conhecido, tem que ser apenas cumprir a vontade do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Quanto mais nós queremos engrandecer o nome do Senhor, fazer com que Ele cresça e que a gente diminua, mais o nosso nome será conhecido. Não que esse deva ser o nosso objetivo, né? Ter o nosso nome conhecido. Mas isso acontecerá, porque é promessa do Senhor. Consequência das nossas atitudes. E dando continuidade, ele fala no capítulo 6 a respeito de graça e posteridade. A graça do Senhor que se manifestou na vida dessa família por completo. Ele fala até que não só no todo, na família como um todo, mas na vida de cada um especificamente, na vida de Noemi, desde antes de Ruth, com o marido dela, passando fome, até a vida de Ruth, a vida de Boaz, a vida da futura geração. Então a graça do Senhor está sobre a nossa vida, independente da gente saber, ter consciência disso ou não. Todo o nosso passado, todo o nosso futuro, ele está nos planos do Senhor, e a gente precisa confiar nisso, que a graça do Senhor está sobre nós. E a posteridade também, como eu falei. Toda a nossa genealogia, ela, quer a gente saiba, quer não, ela faz parte dos planos de Deus. Emílio Garofalo, ele fala também que às vezes a gente tem até vergonha, né, de trazer diante do Senhor petições tão pequenas, porque a gente fica na cabeça: nossa, o Senhor está resolvendo coisas tão mais grandiosas do que a minha vida. Mas o mesmo Deus que fez o universo, que criou todas as coisas e sustenta ainda até hoje, Ele também sabe cada folhinha da árvore que cai, cada fio do nosso cabelo. Então ele é um Deus mínimo nos detalhes e também é um Deus completo, perfeito e absoluto. Então, todos os nossos pensamentos, todos os desejos do nosso coração, a Bíblia nos pede que os nossos anseios estejam colocados diante do Senhor, para que a gente não se preocupe, para que a gente não fique ansioso. Então o Senhor cuida das nossas vidas. Ele tem o cuidado de nós antes mesmo de nascermos. O Senhor nos planejou. E muito além de nós, toda a história da redenção, toda a história do que ainda acontecerá com a volta de Cristo Jesus, tudo já está determinado por Ele. Tudo já está feito e perfeito, da forma como Ele sabe fazer. Então, o objetivo do Emílio Garofalo foi cumprido, que era trazer a história de Ruth à luz das boas novas de redenção em Cristo Jesus. E ele encerra o livro falando o seguinte: eis o Evangelho segundo Ruth, a boa nova de que todos os que quiserem podem vir.
ao lugar à mesa do banquete. Podemos vir mesmo com a nossa história. Somos um grupo do qual daria vergonha de participar por causa de quem fomos. Mas, pela vergonha da cruz, agora somos livres para não ter vergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja moabita. Vamos nos encontrar nos campos do Senhor, em uma nova terra onde não há falta de pão e não há amargura. Dá até para chamar de boas novas, não? E ele faz essa ligação. Nos campos do Senhor é o lugar onde nós acharemos achamos redenção, achamos descanso, achamos proteção e podemos descansar simplesmente naquilo que o Senhor já tem planejado, que o Senhor já tem para cumprir a respeito de nós, a respeito de toda a história. Então, esse foi mais um Versar. Espero que a leitura de hoje tenha trazido alegria, paz, conforto ao nosso coração e curiosidade também para conhecer outras literaturas cristãs, outras literaturas também seculares, mas que trazem a luz de Cristo, trazem o conhecimento cativo a Cristo, e que o nosso coração seja abençoado, o nosso desejo por conhecimento do Senhor seja acrescido, e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.